Continuação do capítulo Ambiente Urbano. Inclinações de calçadas. Devem seguir as orientações abaixo. Inclinação transversal. A inclinação transversal não poderá ser superior a 3% nas faixas livres. Eventuais ajustes entre soleiras devem ser executados, de forma geral, dentro dos limites dos lotes. Inclinação longitudinal. As inclinações longitudinais devem acompanhar a inclinação da pista. Dica: em situações excepcionais, consultar a Prefeitura da cidade de São Paulo. Acesso à garagem ou estacionamento. O rebaixamento de guias para o acesso de veículos às garagens, estacionamentos, cargas e descargas não pode alterar a declividade transversal da faixa livre, de 2% a 3%. O rebaixamento para este acesso deve ser na faixa de serviço e eventual rampa na faixa de acesso. A imagem mostra a entrada de veículos de um edifício. Na faixa de serviços da calçada, há um rebaixamento de guias para o acesso de veículos. O rebaixamento toma toda a extensão da porta da garagem. Há um veículo parado sobre a larga faixa de acesso da calçada, à frente da porta da garagem. No acesso de veículos junto à sarjeta, deve ser garantida uma saliência de 3 a 5 centímetros. Uma imagem de detalhe mostra as dimensões do degrau separador no acesso de veículos, que serve para rebaixar a guia. Ele tem 5 centímetros de altura e pode ter de 3 a 5 centímetros de comprimento. Situações atípicas. Em calçadas nas vias com declividade acentuada. Nas situações em que as calçadas apresentem declividade longitudinal superior a 12%, poderão ser implantados degraus exclusivamente dentro das faixas de serviço ou acesso e com as dimensões previstas nas normas técnicas da ABNT ou por norma que venha a substituí-las. Para a entrada de veículos, serão admitidas inclinações transversais na faixa de acesso e na faixa de serviço superiores a 8,33%, preservando-se a inclinação máxima de 3% na faixa livre. A imagem mostra uma situação atípica em uma via com declividade acentuada. Na frente da entrada da garagem, na faixa de acesso das casas, há um degrau corrigindo o declive da via, e na faixa de serviço há o rebaixamento de guias para o acesso de veículos. Em calçadas que não comportem largura mínima da faixa livre de 1,20 metros. Em calçadas estreitas, em que a largura total da calçada não possibilite a implantação da faixa livre mínima de 1,20 metros, 1,20 metros, será admitida. Onde houver a necessidade de transposição de obstáculos isolados, com extensão máxima de 0,40 metro, tais como postes ou árvores, garantir largura mínima de 0,80 metro para a faixa livre, junto a essas interferências. Onde houver guias rebaixadas para acesso de veículos, garantir largura mínima de 0,90 metro para a faixa livre e inclinação transversal máxima de 2% junto a essas interferências. A imagem mostra os 3 exemplos de situações atípicas de largura de faixa livre inferior a 1,20 metros. No desenho, observamos a faixa livre com a indicação de 2% de inclinação, 90 centímetros de largura na parte da calçada em que a guia é rebaixada para o acesso de veículos, e com 80 centímetros na parte da calçada em que há um poste como obstáculo. O que fazer quando a calçada não possui as características ideais? O que diz a lei? Segundo o Decreto 58.611, de 2019, há situações atípicas. A primeira diz que, abre aspas, nas situações em que as calçadas apresentem declividade longitudinal superior a 12%, poderão ser implantados degraus, exclusivamente dentro das faixas de serviço ou de acesso,
fecha aspas, sendo proibidos degraus e declividade acentuada na faixa livre. A outra situação, abre aspas, para a entrada de veículos, serão admitidas inclinações transversais na faixa de acesso e na faixa de serviço, superiores a 8,33%, preservando-se a inclinação máxima de 3% na faixa livre, fecha aspas. Por fim, abre aspas, nos casos em que a largura total da calçada não possibilitar a implantação da faixa livre mínima de 1,20 metros, 1,20 metros, e não for possível a sua ampliação, poderá ser dispensado o atendimento às condições definidas neste decreto, sendo admitidas, conforme o seu anexo 6º, as seguintes situações atípicas. 1. Onde houver interferências de mobiliário urbano ou de guias rebaixadas para acesso de veículos, deverá ser respeitada a largura mínima de 90 centímetros para a faixa livre, com inclinação máxima na transversal de 2% junto a essas interferências. 2. Onde houver a necessidade de transposição de obstáculos isolados com extensão máxima de 40 centímetros, tais como postes ou árvores, deverá ser respeitada a largura mínima de 80 centímetros para a faixa livre junto a essas interferências. Fecha aspas. Formas de ampliação de calçada. Segundo o Decreto Municipal 58.611 de 2019, a ampliação da calçada poderá ser executada de forma parcial, total, nas esquinas, preferencialmente por meio de alargamento físico e no mesmo nível da calçada existente, ou por meio de pintura e sinalização sobre a pista, mediante aprovação dos órgãos públicos competentes. 3 imagens ilustram a ampliação física e no mesmo nível da calçada existente. Na primeira imagem, percebemos a ampliação da calçada para fins de travessia de pedestres. Aqui, a calçada se alarga no mesmo comprimento da faixa de pedestres. A segunda imagem mostra a ampliação da calçada para um abrigo de ônibus. E a terceira, a ampliação da calçada em esquinas na altura da faixa de pedestres. Sinalização sobre pista. O alargamento de calçada por meio de sinalização horizontal sobre a pista serve para aumentar a capacidade de circulação de pedestres em áreas de intenso trânsito de pedestres. A imagem mostra uma ampla calçada com um intenso fluxo de pessoas. Aqui, foi feita a ampliação da calçada com sinalização horizontal sobre a via. Uma faixa verde foi pintada sobre o asfalto da via adjacente à calçada. E o que divide essa ampliação da via de circulação de carros são tachões amarelos no chão e cones fixos, pretos com faixas amarelas. Nas questões de acessibilidade, o parklet pode ser utilizado como recurso para ampliar a área de circulação, garantindo uma passagem de pedestres em locais estreitos ou com obstáculos. Abre aspas. O parklet é uma extensão temporária da calçada. Trata-se de uma ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos ou outros elementos de mobiliário com função de recreação ou de manifestações artísticas. Fecha aspas. Artigo 2º do Decreto número 55.045, de 2014. Esta imagem mostra um parklet, área de lazer feita sobre a via de carros, onde estão bancos, mesas e plantas. O parklet sempre é construído junto à calçada, na área destinada ao estacionamento de veículos. Na imagem, percebemos que não há nenhum desnível entre o parklet e a calçada, pois um homem em cadeira de rodas transita livremente entre estas duas áreas. Condições gerais para a execução da calçada. Piso da calçada. O material e a execução do piso são fundamentais para a criação de um passeio adequado ao tráfego de pessoas,
além de contribuir para a definição das faixas, estabelecendo o ordenamento dos passeios conforme definido no Decreto Municipal 58.611 de 2019. O pavimento das calçadas, constituído por base, subbase e revestimento, deve ser construído, reconstruído ou reparado com materiais e técnicas construtivas que atendam às especificações de garantia de superfície contínua, regular, firme, antiderrapante e sem obstáculos. Não podem provocar vibrações no deslocamento de dispositivos com rodas na faixa livre e nos acessos a imóveis, mobiliários, rebaixamentos de calçada com fins de travessia e equipamentos de infraestrutura urbana. Além disso, o piso deve ser resistente à carga de veículos quando utilizado como faixa de acesso a garagens e estacionamentos, como também no rebaixamento de calçadas e guias para acesso de veículos. O que diz a lei? Segundo o Decreto Municipal 58.611 de 2019, abre aspas, o material autorizado para construção, reconstrução ou reparo dos pavimentos das calçadas é o concreto moldado in loco, com armadura metálica, juntas de dilatação, acabamento desempenado, texturizado, com especificações técnicas definidas em portaria da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Fecha aspas. Diz ainda que em calçadas vinculadas a patrimônio histórico ou projetos especiais, a Prefeitura poderá autorizar o uso de outros materiais, desde que salvaguardando alguns critérios. Um corte lateral da calçada mostra a terra apiloada na camada mais profunda. Acima desta camada de terra está a camada de concreto desempenado in loco, com 7 centímetros de espessura. E entre a terra e o concreto há uma divisão de 2 centímetros de largura. Tampas e grelhas. A necessidade de manutenção dos equipamentos de infraestrutura pode danificar os passeios e prejudicar o deslocamento de pedestres, preferencialmente localizadas fora da área de caminhamento dos pedestres. Equipamentos, tampas de acesso aos postos de visita e grelhas devem estar locados na faixa de serviço e, eventualmente, na de acesso. A superfície das tampas e grelhas deve estar nivelada em relação ao pavimento adjacente. Eventuais vãos existentes nas tampas devem possuir dimensão no máximo de 15 milímetros. As grelhas e juntas de dilatação devem estar fora do fluxo principal de circulação. Quando isso não for possível tecnicamente, os vãos devem ter dimensão máxima de 15 milímetros, devem ser instalados perpendicularmente ao fluxo principal ou ter vãos de formato quadriculado/circular. Dica: fazer uma moldura de proteção em concreto com armadura de reforço no perímetro das tampas e grelhas para preservar o piso. Sinalização visual e tátil no piso. Os pisos táteis servem para orientar ou alertar as pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. Estes pisos permitem identificar, pelo contato de bengalas longas ou dos pés, e também pelo contraste de cor, eventuais desníveis, elementos suspensos, rampas, degraus e rotas acessíveis. Os pisos táteis podem ser de alerta e direcional, conforme critérios definidos em normas específicas. Ambos devem atender aos seguintes requisitos básicos: ser antiderrapante em qualquer condição, dispor de contraste tátil, ter relevo contrastante ao piso adjacente para ser percebido por pessoas com deficiência visual que utilizam a técnica de bengala longa. Piso adjacente com no mínimo 30 pontos para pisos direcionais e de alerta para mudança de direção. Quando o piso de alerta indicar perigo, tais como rebaixamento para travessia ou plataforma, deverá ser superior a 60 pontos. Sinalização tátil de alerta utilizada nas mudanças de direção
deve possuir a mesma cor da sinalização tátil direcional. Se houver variação de cor do piso adjacente nos diferentes ambientes pelos quais passa a sinalização tátil direcional, deve ser utilizada uma única cor que contraste com todas elas ao mesmo tempo. Piso de alerta. Deve ser empregado nas seguintes situações: sob elementos suspensos que tenham entre 0,60 metro e 2,10 metros de altura, quando o volume superior for maior que o da base. Neste caso, a superfície tátil deve exceder em 0,60 metro a projeção do obstáculo. Para informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente. No início e término de rampas e de escadas e degraus isolados, a fim de orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços. Para informar as mudanças de direção ou opções de percursos. Para indicar a existência de patamares nas escadas e rampas nas seguintes situações: a. Existência de elementos interrompendo pelo menos um dos corrimãos. B. Patamar de comprimento superior a 2,10 metros. C. Patamar com circulação adjacente. Junto a plataformas de embarque e desembarque de transporte coletivo, com largura entre 0,40 metro e 0,60 metro, instalado ao longo de toda a extensão e afastado no mínimo 0,50 metro da borda. Nos rebaixamentos de calçada para pedestres, com largura de 0,40 metro a 0,60 metro e distante a 0,50 metro do limite da guia, posicionado para cada caso. Dica: existem diversas formas de aplicação e exemplos de uso da sinalização visual e tátil no piso previstas em legislação. Para saber mais, consulte a ABNT-NBR 16.537 e a Resolução CPA-SMPED 028 de 2020. A imagem mostra uma calçada com piso tátil, na faixa livre, e o piso tátil de alerta em volta do orelhão, que está na faixa de serviço. Tanto o piso direcional quanto o piso de alerta são de cor amarela. Dica: para maior segurança da pessoa com deficiência visual e a fim de evitar o uso excessivo de piso de alerta, utilizar mobiliário que não seja elemento suspenso entre 0,60 metro e 2,10 metros. Piso direcional. O piso direcional dá referência de deslocamento às pessoas com deficiência visual ou baixa visão quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável e segura. Dica: linha-guia é qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como referência de orientação direcional por todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiência visual que utilizam bengala longa para rastreamento. Deve apresentar as seguintes características: instalação no sentido do caminhamento, largura entre 0,25 metro e 0,40 metro. Este tipo de sinalização deve ser utilizado em espaços amplos, onde seja necessária a orientação de deslocamento da pessoa com deficiência visual na conexão entre blocos, indicando uma rota. Em áreas de circulação, de forma a garantir direcionamento e aproximação na circulação de calçadas, travessias, rebaixamentos de calçada, travessias, elevadas, passarelas, passagens subterrâneas, pontos, paradas, plataformas de ônibus e acessos do metrô. Composição dos pisos táteis de alerta e direcional. Ao atender às suas funções de orientação e alerta, a composição dos pisos táteis deve levar em consideração clareza e comedimento na disposição.
O excesso de informação dificulta a percepção e a memorização. Informações conflitantes podem contribuir para o estresse dos usuários e dificultar a compreensão. Por esse motivo, a consistência da informação é tão importante. Quando houver mudança de direção no piso tátil direcional e formar um ângulo inferior a 150 graus, deve-se utilizar piso tátil de alerta, na forma prevista na NBR 16.537. Observamos a imagem de uma ampla via. Nas duas calçadas, há piso podotátil. O desenho mostra a composição de sinalização tátil, direcional e de alerta. O piso direcional se estende pela faixa livre no sentido do fluxo de pessoas. Ao chegar na altura da faixa de travessia de pedestres, há um alerta indicando a possibilidade de duas mudanças de direção. Uma em direção à faixa de pedestres e outra em direção à faixa de acesso. O desvio em direção à faixa de pedestres tem um alerta no piso indicando que a pessoa chegou à via de circulação de automóveis. Dica: não esquecer de adotar a mesma cor para o alerta e direcional.